Maravilha. Fala, meu povo, estamos aqui fazendo um vídeo totalmente diferente dessa vez com o ilustre Igor. Acabei conhecendo ele há 2 semanas, né? Na minha volta aqui para passagem do final do ano aqui em Natal, e tive o privilégio, o prazer e a honra de conhecer essa figura que vai se apresentar um pouquinho. Você já me conhece, estamos aqui no meu canal, então não Primeiramente, parabéns, você caiu no bait do operador de banco. Explicar, não sou operador de banco não. Assim, eu operei na tesouraria e foi de uma empresa voltada para a área financeira, né? Mas não necessariamente de um banco. E um pouco sobre mim, eu tenho 2 empresas voltadas para o mercado financeiro, sou o CEO de 2 empresas. Eu tenho uma empresa chamada D-Link, que a gente fornece informação em tempo real para o mercado. Eu tenho uma empresa também chamada Hybit, que eu desenvolvo tecnologia voltada para o mercado financeiro. A gente desenvolve para fundos de investimento, para bancos e para pessoa física e para todo mundo que precisar. cliente varejo. Cliente varejo, todo mundo a gente desenvolve. Show de bola. E para ficar claro, eu operei para 2 tesourarias, né? Assim, minhas experiências institucionais são essas. E tesouraria nada mais é, porque fica todo esse glamour muito grande em cima disso, né? Oh, nossa, não, besteira. Tesouraria é um setor que mexe, transformando isso muito rápido, que mexe com o dinheiro da empresa, vamos dizer, de certa forma. A questão é que as tesourarias de aqui são muito pequenas, não são robustas, né? Mas quando a empresa cresce um pouco, é necessário que a tesouraria fique robusta, ao ponto de chegar para fazer aplicação financeira, e aí operar no mercado e por aí vai. Acho que o Thiago Reis, da Suno Research, tem um artigo falando muito bem do que é uma tesouraria. Para quem se interessar, vale a pena dar uma olhada. Maravilha. Então, a gente pode dizer que você foi um trader institucional. Sim, totalmente. Um ex-trader institucional. Total, então. total, Perfeito. total. Maravilha. Tanto eu operei numa tesouraria de uma empresa de tecnologia, primeiramente, e segundamente, para uma empresa de finanças. Perfeito. Há quanto tempo você conhece o mercado, começou a operar? Conta aí o seu início, a sua trajetória e Faz tempo. como você chegou. No day trade. É. Day trade, é isso aí. Eu faz mais ou menos uns 10 anos que estou no mercado, né? Não sou tão velho assim, mas faz uns 10 anos que eu estou no mercado. E Comecei com 18. Comecei com 18 anos e comecei voltado para o lado de E fazendo um cálculo posição simples e tal. de soma, você tem 28 hoje. Perfeito. Tá fácil Olha essa aí. conta, né? E eu comecei mais na ótica de posição, de dividendos e etc. Mas não nunca numa ótica de day trade, até porque isso não era muito difundido. Porém, quando começou a criar o hype, né, do day trade, não só o hype do day trade, como toda aquela cultura de margem baixa, etc, eu comecei a me interessar. E aí eu sou matemático, né? Sim. E querendo ou não, eu já tinha algum currículo para poder conversar com alguma instituição, etc, para dizer, ó, quem sabe, né? E fui me aprofundando, me dedicando, entrando nessa área de day trade e terminei que aí também já faz um tempinho que eu tô nela. Mas que fique claro, não é só day trade que é o mercado, certo? Posição. Muitas pessoas acham que o mercado financeiro se resume a day trade, Não, né? não. Principalmente os novatos, os novos Não. entrantes do mercado. É que fique mais claro ainda que é mais fácil fazer dinheiro com posição do que com day trade, porque day trade envolve um conhecimento mais profundo de estatística e probabilidade. Pergunta do leigo: o que é posição? Posição é qualquer coisa que dure mais que um dia. O pessoal aqui no Brasil gosta muito de chamar de swing trade, né? Ou position trade, né? Mas posição. O nome certo é posição. Perfeito. Dura mais que um dia é posição. Perfeito. Só para ficar tudo claro, alinhado com o pessoal que às vezes não entende esse linguajar Importante. mais bonito, mais história é essa? de trader institucional. E tem muita pessoa que pergunta de uma forma geral se é possível ganhar dinheiro com day trade. A gente vai ver muitas opiniões diversas na internet, né? A gente vai ter 1 milhão de pessoas dizendo que não ganha, a gente vai ter mais 1 milhão dizendo que ganha, a gente vai ter mais 1 milhão que é o cara que é fundamentalista, dizendo que isso não serve para nada. Mas eu acho que para falar bem sobre isso, eu gosto de dar exemplos de algumas pessoas que já são da área. Tem o Sérgio Machado. O Sérgio Machado, ele tem uma thread no Twitter, é só procurar, Sérgio Machado, é do FinTwit do Brasil. Sérgio Machado, que tem uma thread dele explicando como é importante o day trade e, inclusive, como impacta no lucro de uma empresa, como isso realmente impacta na tesouraria. O day trade tem algum nível de peso, sim. Sim. Então, existe quem ganhe dinheiro com day trade, é algo que é praticável.
O problema é que a gente não tem a cabeça correta, principalmente a gente como varejão, assim, de forma geral, é muito difícil de ter a cabeça certa para poder fazer o day trade. Até porque a maioria das pessoas entram nesse mercado com o intuito de ganhar dinheiro já, logo. E a coisa não funciona bem por aí, né? Acho que é uma falta nunca. de profissionalismo muito grande e acaba acarretando esse tipo Totalmente. de Eu problema. acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: não se ganha dinheiro no curto prazo. Vai ter um bocado de pessoa que vai me criticar por isso, mas com certeza vai ter alguém que ganha, parabéns. Mas para ter um mindset mais adequado, não se ganha dinheiro no curto prazo. Só quem ganha dinheiro no curto prazo é quem vende no curto prazo para você. Sabe pirâmide que chega assim pra você, nossa, você vai ficar rico, pronto. Ele tá ganhando dinheiro em cima de você com certeza, mas Perfeito. Dinheiro de uma forma geral, seja no day trade, inclusive, não é no curto prazo, é uma construção, né, de uma carreira. Perfeito. Aí a gente entra até numa catucada. Vamos dar uma catucada. Polêmica, agora. né? Uma polêmica para começar bem o vídeo, né? Quem vende o curto prazo, além dos piramideiros, são as pessoas que vendem curso. A gente até tira onda que tem mais vendedor de curso do que pessoas consistentes que conseguem fechar o mês positivo. Com certeza. Né? Acredito que isso é muito verdade. E, assim, não tenho nada contra vender curso de jeito nenhum. É uma coisa até importante, né, para disseminar a informação, mas... É importantíssimo, na realidade. O que a gente precisa prestar atenção é de onde está vindo essa informação para que a gente não capte informações. Isso aí é fundamental, ruim, você tocou certo no ponto, porque é mais ou menos a ideia é a seguinte: day trade é impossível ganhar dinheiro? Não. Mas aí, especificamente falando de day trade, o que acontece? Quanto mais a gente aumenta o risco do negócio que a gente está entrando, e day trade mais risco do que isso não tem como, quanto mais a gente aumenta o risco, assim, consequentemente a gente teria que aumentar a qualificação também. Sim. Aumentar risco, a qualificação vai junto, porque se você aumenta o risco e não aumenta a sua qualificação, você vai perder dinheiro. Fala. Isso que você quer dizer, então, o cara que está começando ali, ele tem que ter o mínimo risco possível para ele se adaptar, entender o funcionamento do mercado. Total. E enquanto ele vai aumentando a sua qualificação, Exato. o seu risco vai... O coerente, inclusive, seria ele poder estar com... O cara que está iniciando, né? Estamos falando de varejo total. Sim. O cara que está iniciando, ele deveria começar, eu acredito, por posição, né? Ou swing trade, como o pessoal chama, porque é mais tranquilo, os movimentos são mais limpos, então eu acredito que o risco é um pouco menor. Mas, no final das contas, é tudo renda variável, o risco é alto, né? Perfeito. Mas eu acredito que é um pouco mais tranquilo de ganhar dinheiro com posição. Então, o cara devia estar aí. Se ele fosse para day trade, não sou contra também. Sim. Desde que ele aumente bruscamente também o nível da sua qualificação. Aí é que tá. Aí que fica a pergunta de R$1 milhão. O cara faz um curso do final de semana ali, já entra na segunda-feira. É hoje que eu vou arrebentar o mercado. Essa mentalidade que as pessoas têm no início. Acho que não. Curso de final de semana, inclusive, também. É complicado. E você tem que ver o background do cara que tá com você, né? Tipo, e aí, qual é a desse cara? Será que esse cara tem qualificação para estar passando para mim? Será que ele entende o mínimo? Além disso, eu acho que tem o pós-curso, né? Que muito o cara importante. Tá ali acompanhando, né? O professor tá ali tirando dúvidas, porque imagina o seguinte: na minha época, quando eu comecei, eu fiz alguns cursos e, cara, aprendi o que estava dentro do curso e aplicar, deu errado, fiquei na dúvida. Manda e-mail pro professor. E nada. Passa uma semana, um mês, um ano, 5 anos. E nada. É muito importante. Então, o cara tem um acompanhamento ali. Pegar no cara, né? Pelo menos real time, mas real time seria real time não tem condições, né? Vamos ser sinceros, até porque o cara que dá o curso também ele pode ter uma demanda muito grande. Sim, claro. É impossível ele responder todo mundo em tempo real. Sim. Mas que ele pelo menos dê algum nível de suporte, né? Porque a gente sabe que o cara tá começando, a gente precisa pegar na mão do cara para poder guiar, né? Exatamente. Não tem como ser diferente. Dúvidas irão acontecer no dia a dia e essas dúvidas têm que ser esclarecidas para que o cara consiga estar evoluindo. Total. Por exemplo, uma coisa bem específica do day trade, né? Que é aquele lance que o cara tem que entender muito de estatística e probabilidade. Cara, simplesmente não tem condições de você ir para day trade sem entender de estatística e probabilidade. Porque, vamos lá, o cara começa a operar day trade e ele aprendeu uma técnica com alguém e aí ele pensa, aquilo que a gente já conversou bastante, agora eu vou ficar rico. E, cara, não é necessariamente desse jeito. Lembra do longo prazo? É aquilo que eu estava falando. Sim. Então, imagina como um cara que não entende de estatística, ele escuta a informação de um professor que diz, meu trade system tem 70% de taxa de acerto. Aí o cara vai fazer o trade como? O cara vai fazer o trade assim,
vou fazer 10 operações hoje, 7 eu vou acertar, 3 eu vou errar. Cara, a estatística não é desse jeito, não. A probabilidade não é assim que funciona. É aquele lance da moeda, inclusive, que a gente estava conversando. Isso, imagina, será que se 50% cara, 50% coroa. Mas será que se você girar 10 vezes aqui, vai dar 5 caras e 5 coroa? Vai dar 10 caras de uma vez, aí você vai olhar, pô, a moeda quebrou. A moeda tá viciada. Mas não é possível assim que isso aconteça. É possível. A nível de probabilidade é totalmente possível. Então é totalmente possível que um cara que esteja iniciando no mercado aprenda uma estratégia que, de fato, vamos acreditar que o professor falou a verdade? Sim. Que tem 70% de taxa de acerto e o cara faça 10 trades e 10 trades errados seguidos. Sim. É totalmente possível. Totalmente possível. A possibilidade é muito alta, aí já é outra conversa. Já é outra parada. Agora, outro ponto. O cara vai ter Normalmente o cara entra com capital baixo. Sim. Se ele toma um stop, ele já fica, eita, já foi ali 50% do meu capital de risco. Isso aí já tá errado. Como é que o cara perde 50% do capital da operação, pô? Cara, isso a gente vê dia a dia. Isso aí já tá errado já demais. tá muito errado. E é uma coisa que eu, particularmente, e você também, a gente bate muito no martelo, né? Cara, a gente tem que ter um gerenciamento de risco, aí já entra em outro assunto ali que é essencial para a sobrevivência. Eu acho que eu não tinha falado para você ainda, mas um ponto que eu bato muito martelo para os alunos a gente precisa sobreviver pelo menos 6 meses. Se eu errar todas as operações... Bem pelo menos mesmo, né? Se eu errar todas as operações, que é bem pouco provável, todos os dias, eu tenho que ter... Praticamente impossível, não é impossível, mas é praticamente impossível. Eu tenho que ter um capital suficiente. Errei todo dia, estou perdendo todo dia, mas 6 meses eu ainda tenho que ter um capital suficiente para que eu continue, para estar sempre aprendendo. Obviamente eu estou usando aqui um caso extremo, ninguém vai o cara vai ter azar, vai ter esquece. estratégia posta, vai ter tudo errado ali para que isso Mas para quem vai entrar no mercado, a gente tem que entender que isso funciona dessa forma. Sim. E outra, pro cara que tá entrando agora, pelo amor de Deus, não cometa o erro de você estar botando sua vida toda no mercado. Pô, tu trabalhou, se matou trabalhar, aí faz, pronto, vou pagar minhas contas aqui e vou botar meu dinheiro todo em imagem day trade. Cara, por favor, não faça isso. Isso mata. E mudando um pouco até o direcionamento do assunto, uma pergunta que muitas pessoas me fazem, essa não veio do Instagram, mas eu já recebo no meu dia a dia, até por eu ter sido programador, e você também é programador. Sim. O pessoal pergunta, o que é que você acha de robô? Funciona? Não funciona? Esses robôs de varejo aí, funciona? Cara, assim, a pergunta tradicional. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque imagina a seguinte situação. Será? É só um será. Será que o robô que o cara tá vendo lá de 20 reais, de 20 dólares para comprar, vai deixar o cara rico, como ele promete? É uma questão de lógica. É lógico que não. Então, é vendido muita coisa que dá para escapar, sabe? Você não... Tem algumas coisas ali que a gente consegue, mas não é tão simples, porque a gente precisa entender o ciclo do mercado, a configuração do robô, para ele se adaptar ao momento. Eu acredito que robô bom vai ser caro. É basicamente isso. Sim. Porque existiu uma equipe sendo, deslocada para fazer somente aquilo, né? Alguém parou uma equipe para fazer isso. Vou dar o exemplo da Hybit lá da empresa. Então a gente tem um matemático, um economista, 2 engenheiros da computação, um cientista da computação e um engenheiro biomédico. Então não é um programadorzinho de fundo de quintal que programou o robô e tá ali. Definitivamente não. Então imagina, o ticket desse produto não tem como ser extremamente barato. Com certeza, porque tem muitas pessoas envolvidas, tem um custo de produção. Qual será o custo dessa equipe, tá entendendo? Sim. E obviamente, ou seja, além do custo, mais o lucro. Certeza, então tem que ter uma margem aí para ganhar dinheiro, o business em si. Sim, então, claro. Não tem como um robô ser 20 dólares, nem tão pouco 20 reais. Mas tem algumas soluções que eu conheço e confio, mas é aquilo, né? O ticket geralmente é alto. Sim. Quanto será que é o robô da UBS? A UBS ganha dinheiro, mas quanto será que é o robô dos caras, né? É aquilo, né? Tem o gerenciamento de risco e tem grana pra caramba pra suportar aquele robô que gira pra caramba. Imagina assim, imagina, não é só o robô, porque depois que tu contratou o robô, vamos lá no robô desses aí, monstro mesmo, sei lá, tu gastou 100 mil euros pra contratar um robô, e aí tu descobre que além de ser milhões, tu precisa agora de dinheiro pra operar, né? Oh, nossa! Assim, é importante. Sim. Então, não é só o robô em si, né? Mas é fácil de saber se um robô é relativamente fácil, né? Aquele negócio, curto prazo não existe, então não vai ser com um robô de 20 reais que você vai ficar rico. Sim. E particularmente eu sou bastante cético em relação a essa área de robô, justamente porque eu sou da área. Então eu sei que não é tão fácil, eu sei que... Mas é totalmente possível. É totalmente possível. Porque o pessoal muitas vezes pergunta, o robô funciona? Totalmente possível, mas é importante, ó, já vai a primeira. Não confundir robô com SDK, né? Que é Software Development Kits. Sim. É não confundir robô com SDK. Robô é o que eles
tá, assim, o foco do robô é que ele te dê dinheiro. Sim. Então, você como pessoa, você lá como cliente, você não tem que configurar nada do robô. Na verdade, ele já vem pronto. Tá. SDK Kit é muito vendido aqui no Brasil e a gente pode se confundir. Sim. São kits de desenvolvimento para você montar a sua estratégia. Daí, eu vendo, exato, eu vendo robô aqui. Não, cara, você não vende robô, você vende um software que te ajuda a montar uma estratégia, tá entendendo? Não vende robô. Sim. Ah, não, você escolhe aqui qual indicador que você vai entrar, você escolhe o indicador que você vai sair, sim, mas qual é a estratégia? Não, aí quem monta é você. Então é complicado. Sim. Não, perfeito. Acho que esse é um tema bastante polêmico, pessoal. Vamos embora. Vamos aqui que eu vou abrir aqui as perguntas também, vai. Bora ver. Tem alguma técnica específica para estopar as pessoas físicas? Isso daí é o maior rumor, comentário que as pessoas físicas, as pessoas de varejo, os iniciantes. Eu entrei na operação aqui, a UBS viu que eu estava entrando com o meu contrato e acabou indo de direção contra a minha operação. Não, cara, não. O que acontece, que dá essa impressão, e não vai ser esse contrato nunca, né? Sim. É que institucional busca lote. Sim. Ele precisa de lote para fechar os negócios. Sim, com certeza. Então é natural que se ele vê muito lote de um lado, ele vai lá atrás buscar aquele lote. Sim. Ele precisa daquilo, seja até para fechar um hedge, seja para o que for, tá entendendo? Então, não acredito que o institucional tem uma técnica para estopar a pessoa, não, definitivamente não. Ele vai buscar onde pelo menos, tá os lotes. Pelo menos eu nunca aprendi isso. Às vezes tem até briga entre instituições, né? O cara tá vendo assim, que tá vendido no dólar, o outro quer comprar e fica aquela briga e tal. Assim, é natural que um vai terminar puxando um preço para um canto, pode ser que o outro esteja a mesma bala na agulha puxando para o outro, e aí começa aquele cabo de guerra ali, pode ser, mas uma técnica para estopar a pessoa física... Pessoa física, porra, foda, ele vai buscar o lote, independente de quem for. Se é física, lote, ele precisa fechar os negócios da instituição, sim, é isso. Sim. E eles sabem onde estão alguns estoques das pessoas físicas. Então, peraí. Saber onde está stop, aí com certeza sabe, né? Aí, com certeza. Principalmente em algum momento eles querem levar ali para dar uma violinada, uma consumida. Porque o cara tem ideia mais ou menos do que o pessoa física está fazendo, né? A gente pode ter mas não é tão nível de ideia. Não, assim. Não é tão simplório como algumas pessoas acham. Peraí, vou aqui desenvolver uma técnica para estopar a pessoa física. Não, definitivamente. Um robozinho ali de $20 para estopar o pessoal. Não mesmo. Maravilha. Uma outra pergunta é: quais médias móveis os grandes bancos usam e por quê? Acho que também é outra coisa que assim, é muito subjetivo, né? É muito subjetivo, né? Mas média móvel, especificamente falando, é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, né? Não sou contra a média móvel, tem que ter cuidado no que eu vou falar aqui, porque eu não quero gerar atrito na internet de jeito nenhum. Mas eu quero. Não, mas... Por exemplo, a média tem que fazer algum nível de sentido, né? Sim. Uma média que é amplamente utilizada, média de 9 períodos, vamos lá, 9, 21 períodos, 21 períodos que é clássico. Então, cara, mas por que 9? Por que 21? Aí eu vejo... Ninguém pergunta isso quando vai ver tá operando no gráfico de 1 minuto, de 5 minutos. Será que isso funciona para esses tempos gráficos também? Mas assim, se a gente lembrar, quando o Nelson foi criado, a análise técnica clássica especificamente falando, ou até um pouco mais da análise técnica mais moderna, o Nelson foi criado para gráfico diário, velho. Então aí quando a gente começa a abstrair um pouco mais o pensamento, o que é uma média móvel de 9? Velho, é uma média móvel de 2 semanas praticamente. Então você tá vendo o preço médio das últimas 2 semanas. E o que é uma média móvel de 21 períodos? Do mês, cara, tem 21 dias úteis, né? Em média. Então, peraí, a galera tá usando as médias móveis de 21 períodos, que é tradicionalmente utilizada para o swing trade, que representa um mês. Então já estão levando para o day trade, porque fulaninho ali disse que 21 períodos é massa. Isso, tem que tomar cuidado com isso, porque... Não faz nenhum sentido levar para o day trade. Às vezes até o cara comete o erro de... Por exemplo, tá olhando a tela de um cara que tá operando, etc. E o cara vê as médias lá do cara, sei lá, o cara operando no gráfico de 5 minutos, ou o cara vê uma média, sei lá, hipotética, certo? De 12 e outra de 24 períodos. E aí o que acontece? O cara pega e pensa, poxa, vou pegar essa média. O lance é a média de 12 e 24. Sim. Só que aí o cara opera 15 minutos, sei lá, velho, já tá estranho, Sim. porque o cara utiliza ali para 5 minutos, talvez aquilo tenha uma lógica para lá. Então, sobre médias móveis é bom pensar dessa forma, né? É bom pensar o que é que aquilo significa em relação ao time frame que está sendo operado, o tempo gráfico que está sendo operado. Se faz algum sentido ali por trás e está usando, por exemplo, num minuto a gente está usando uma média de 10 períodos, que equivaleria a 10 minutos. A média dos últimos 10 minutos. Isso fala alguma coisa? Pois é, isso fala alguma coisa para você? Se fala, ok, mas será que tem sentido? Tem sentido. Isso. Funciona. Beleza, não estou incluindo sentido, funciona. Vale. Exato. Mas isso. a gente precisa, a princípio, entender o sentido para ver Acho se que na para prática qualquer funciona. indicador fica a dica, né?
para qualquer indicador que for utilizado, ele tem que fazer algum nível de sentido. Sim. E assim, você tem que entender principalmente como é que a pessoa que desenvolveu aquele indicador, aí você vai ter que voltar 30 anos atrás, 40 anos atrás, para estudar o material real, o material de verdade. Perfeito. Como ele olhava aquilo, né? Perfeito. Então, se for para responder uma coisa, cara, dá uma olhada numa média de 9, numa média de 21, numa média de 200 períodos, que é bem clássica também. 200 períodos bem clássica, então, são essas. Vamos lá. Como o lado institucional analisa e monta as posições no meio do pregão? No meio do pregão é mais complicado, né? Complexo, assim, é muito complexo. N estratégias, N fatores. Existem N estratégias, N fatores, mas falar assim rapidinho algum, existem algoritmos de VWAP, né? Que é o Volume Weighted Average Price, né? Seria o volume ponderado ali das negociações. Preço, o preço médio ponderado pelo volume. O preço médio dos players. Exato, pode dizer assim. E aí, alguns institucionais tendem a montar suas posições ali, né? Assim, o que ele precisa fazer durante o dia. Consegue ver, tá barato, tá caro, não sei o que. Um certo nível de tomar decisão, Sim, em cima dessa visão tem, limitada, né? Visão limitadazinha. Tem o TEWAP também, que a gente não tem muito esse indicador, acho que nenhuma plataforma aqui deve ter o TEWAP, que é o Time Weighted Average Price também. É isso, Time Weighted Average Price. TEWAP, que é uma média de tempo. Não, velho, acho que eu nunca vi na Profit. Talvez tenha e eu que não tenha visto. Mas existe o TEWAP também. Eu lembro que eu já vi, mas eu nunca usei. E deixa eu ver mais um aqui. Fora do país, o pessoal pode parecer maluco, mas o pessoal utiliza muito algoritmo para montar posição em cima de pontos pivô, né? Sim. Pivô point. Sim. E isso, tá aí. 3 formas aí de montar posição. Beleza. É uma pergunta muito ampla, não dá mas é válida. É válida. E tem outros que usam análise fundamentalista também. Aí não só muito mais, né? Muito mais, assim, quando você participa para um longo prazo. Até porque para entrar muita grana ali, o cara não vai conseguir injetar a grana no day trade, vai ter que fazer uma posição. O cara vai montar isso ao longo dos dias, dependendo do tamanho do que o cara precisa fazer. Sim, perfeito. Vamos lá, mais alguma pergunta aí do teu Instagram? Tem pergunta pra caramba. Vamos começar. Tem uns engraçadinhos aqui, mas acho que vale a pena também responder os engraçadinhos, né? Certo. Deixa eu ver aqui. Cara, se operar sem stop loss, o trader não vai ter loss? Cara... Então, aquela é a premissa, né? Só toma stop quem bota loss, né? Quem coloca o stop. Agora vai ter que ter o famoso dinheiro infinito, né? Dinheiro infinito. Se você tem dinheiro infinito, vai funcionar perfeitamente. Tem um cara que eu gosto muito de bater papo, que é o Lex, do blog do Lex. Vale a pena vocês conhecerem. Se vocês não conhecem, vão atrás. Que ele fala que, velho, preço médio em si não é o problema. O problema é, se o preço médio é infinito, se seu preço médio é infinito, a gente parte da premissa que você tem que ter dinheiro infinito. Sim. E ninguém tem dinheiro infinito. Então a gente tem um problema aí, né? Existe um probleminha, um pequeno problema aí no meio. Então, não dá para operar sem stop, não. Tem que haver algum nível de stop, é importante, tem que ter um limite, tem que ter um limite. Tem que ter. Preço médio é ruim? Porque o nome já tem um preconceito muito grande, né? Mas se você levar isso em conta numa forma de montar uma posição, fazer um scale-in, isso não é ruim não, isso é maravilhoso. O que seria o scale-in? Scale-in seria você entradas parciais, né? Sim. Então imagina... Uma lógica ali por trás, tudo bem definido, não um negócio imagina, louco. Não é o cara que opera com 10 contratos, aí ele entrou, o preço desenvolveu mais na conta, ele entra mais 10, depois mais 10, e uma hora vai acabar esse contrato, né? Sim. Não, é aquele cara que opera 10 contratos, ele vai gerenciar esses 10 contratos para entrar de forma parcial. 2 ali, 4 ali, exato, dentro de uma região maior, para ele poder ter um espaço para desenvolver um pouco mais, talvez até na conta dele, ele montar a posição dele e depois poder pegar o trade. Mas esse cara tem stop. Sim. É o stop dos 10 contratos, entendeu? Sim. É só uma forma mais fácil de ver as coisas. Perfeito. Deixa eu ver mais, tem uma pergunta aqui interessante. Vitor Santiago, um amigo da gente, com várias perguntas engraçadas aqui. Já eu começo a falar sobre isso. E qual é o maior loss que vocês já presenciaram? Qual foi o seu? Que eu presenciei? Sim, você presenciou. É o mesmo que você presenciou. Pois é, também. Eu acho que eu presenciei um loss nesse ano, não foi meu. E foi de um colega da gente que chegou a mais de 400 mil, faz $470 mil negativo. Dólares, perfeito. Exato. Faltou liquidez na corretora para poder executar as ordens. Não rolou o stop, né? O stop out. Foi o que eu presenciei. Eu estava na hora, inclusive. E só para explicar um pouco do stop out, o que acontece? Vamos imaginar que você tem $1.000 na conta, você está numa operação. Se a operação ela andar 70% contra você, a corretora pode zerar a tua posição. No caso aí, como o loss era muito pesado, faltou liquidez para acabar zerando a operação e ficou mais... A conta ficou negativa, né? Ficou. Enfim.
E é complicado. Faz parte do game, né? Assim, ninguém quer Risco- levar um negócio risco desse. existe, né? Risco existe, é como eu falei. Aumentar o risco tem que aumentar a qualificação. Tem que estar Perfeito. tudo muito aumentado, na realidade. Perfeito. Robustez, infraestrutura, é Isso. complicado, né? Ó, vamos Fácil assim. para a última pergunta? Pronto, Vamos vamos. lá, para a última pergunta. Faz uma sua aí que eu faço Nessa a parte, minha. nesse vídeo, nessa primeira parte, né? Vamos Pronto, fazer a gente a faz a segunda segunda parte também. Isso. Vai para uma pergunta sua então. Tá. Como funciona o gerenciamento de risco das instituições? Basicamente você já deu essa Assim, eu essa falei muito resposta, sobre fazer né, do scale-in, né? Faz parte, fazer scale-in. Saídas espaciais também, talvez, scale-out, faz sentido, sim. certo? Mas se lembra que o cara é um cliente de varejo, ele vai ter que entender o tamanho da mão dele, né? Perfeito. Essa questão de cliente de varejo é meio pejorativo, você considera essa... Não, de jeito nenhum. É entender que é ser bom, CPF, CNPJ... Sim, simplesmente assim, nada... E quando a gente fala dessa forma mesmo, é porque, será que o CPF lá, a pessoa física na bolsa, ele vai ter os milhões disponíveis que o banco tem para operar? Sim. Não sei, velho. Eu acho que não, na maioria das vezes. Até porque se ele tiver milhões disponíveis, será que ele vai estar botando isso no day trade? Será que isso faz sentido? Tá entendendo? Uhum. É esse tipo de coisa que a gente tem que se perguntar. Não é pejorativo, não. É só a Sim, estrutura do mercado mesmo. Sim, perfeito. Maravilha. Faz mais um aí. Pra gente encerrar de vez. Vamos lá. Tenho curiosidade em saber a modalidade que as instituições operam. A modalidade basicamente day trade, swing Day trade muito faz parte do position. giro, né? Sim, Posição, que é o swing trade, o pessoal chama, né? Sim. Posição de curto, médio e longo prazo. sim. É isso que o pessoal faz, basicamente é isso. Perfeito. Encerramos por aqui então. Encerramos por aqui. Pigão, Parte 2, viu? muito obrigado, hein? Valeu. Até a próxima. velho. Valeu, pessoal.